Bem-vindos ao Estética na Real, seu ponto de encontro com as últimas novidades e tendências, tecnologias, informações na área da estética. E vamos ao episódio de hoje. Hoje vamos receber uma consultora em vendas focada em aumento de faturamento para a gente conversar sobre vendas na área da estética, como vencer as objeções dos nossos clientes e como nos posicionar em frente ao mercado que é tão competitivo. Eita, e eu estou com a missão de ler um pequeno resumo do seu currículo, que é bom, porque vai saber de que você é muito capaz de ajudar todos que vão ter a oportunidade de nos ouvir, de nos assistir. Então, ela é idealizadora da marca AKE Baby e com sólida experiência como consultora empresarial, focada em vendas e aumento de faturamento, com formação em gestão de projetos no IPOG. Destaca-se por desenvolver estratégias de vendas eficazes, utilizando soluções simples e práticas para otimizar recursos existentes nas empresas. Atua como mentora palestrante e instrutora, convidada do Sebrae, onde compartilha sua expertise em vendas. Suas consultorias já resultaram em um aumento, pasme, de um faturamento de até 80% para suas clientes. Ou seja, é a pessoa certa para estar aqui hoje. Com uma abordagem prática e técnica, sua missão é capacitar negócios a maximizar seu potencial, promovendo o crescimento sustentável e resultados concretos. Então, hoje estamos com Natália Freire. E eu quero, Natália, que você nos conte como é que você chegou nesse mundo de vendas, né? Nesse mercado, que foi que fez os seus olhos brilharem para estar nessa área hoje. Então, Ellen, desde que eu me lembro, eu vendo alguma coisa. Então, acho que a minha família, ela já tem isso também, já é um histórico. E eu aprendi a vender desde pequena. Mas foi empreendendo no varejo, empresariando, que eu consegui perceber que o mundo da venda, ele não se limita a uma transação financeira. E o varejo, ele foi uma grande escola para mim. Hoje, eu tenho a minha marca, mas hoje o que me brilha mais os olhos, de fato, é prestar essa consultoria, mentorias, palestrar, trazer o empresário para esse mundo das vendas e fazê-lo entender que venda é processo, venda é jornada, que venda é emoção. Então, quando eu pensei em trabalhar com vendas, eu não imaginava que hoje eu seria uma mentora, uma consultora, alguém que possa ajudar você a crescer o teu negócio. Porém, foi durante os treinamentos das minhas equipes que eu despertei essa vontade de querer compartilhar o conhecimento. E assim, é bem interessante porque a gente, né, quando sai da faculdade, a gente não tem essa visão de vendas. A gente quer ser o melhor na nossa área, a gente busca se especializar cada vez mais e aí a gente esbarra nessa área, né? Vender. E aí quando você falou que o empresário, ele realmente precisa, de fato, precisa mesmo, porque é muito difícil. Precisa, Ellen, porque qualquer profissional que se forma, ele é formado para exercer aquilo que ele aprende durante a faculdade. E as faculdades, a maioria, elas não têm nada que voltado para empreendedorismo, para empresariar. No entanto, as pessoas começam a empreender e não se veem, mesmo sendo eu presa, não se veem como empresários. E isso aí prejudica todo o processo. É verdade. O podcast Estética na Real, ele vem com essa missão para que a gente possa esclarecer alguns pontos para os profissionais que atuam na área da estética e vendas, né? É um ponto realmente está lá no máximo, né? Ponto-chave, como a Dilma falou. E aí a gente separou algumas perguntas, certo? Dos profissionais que acompanham a gente, né? Então a gente resolveu trazer para que a gente possa elucidar, né, essas dúvidas. Então vou lá para a primeira pergunta. Vamos tá bem? Então vamos lá. A estética é cada vez mais reconhecida pelos profissionais como uma parte integrante da saúde.
contribuindo significativamente para o bem-estar físico e mental. No entanto, para muitas pessoas, esses serviços ainda não são vistos como essenciais, competindo diretamente com as despesas diárias, né, de casa, de trabalho. Como é que a gente pode comunicar de forma eficaz, né, que o que ela está fazendo na estética é um investimento para si mesmo, como um presente para si mesmo? Como é que a gente consegue competir com essas despesas essenciais, né? Como a gente já tinha falado anteriormente nos bastidores, né, que a gente teve um aumento grande da estética, principalmente depois da pandemia, que as pessoas começaram a olhar para si, né, para se cuidar, para aumentar essa autoestima, mas ainda assim não está na grade dos essenciais. Então nos fala como é que a gente consegue fazer essa alteração, né, comunicar com esse cliente. Então, Ellen, o primeiro passo é entender que vem da emoção. Quando você começa a perceber que você não está vendendo um serviço e sim vendendo uma emoção, um estado de espírito, o conceito de venda, o conceito de comunicação, o conceito de marketing que aquela pessoa passa a ter é totalmente diferente. Porque, veja, você não vai vender simplesmente uma limpeza de pele, ou você não vai vender simplesmente um preenchimento labial. Não é assim que funciona. Qualquer pessoa pode colocar lá um post no Instagram que eu chamo marketing, que eu chamo marketing de pelo amor de Deus, né? Posta, faz um post no Instagram e sai correndo, né? Espera um milagre acontecer. Mas não é assim que funciona. Então, na minha visão, quando a gente compreende que venda é emoção, a gente deixa de vender uma limpeza de pele e passa a vender uma pele viçosa, que reflete o meu estado de espírito, que reflete que eu sou uma pessoa que estou de bem com a vida. Ou quando eu vendo qualquer tratamento de beleza, eu estou ajudando a pessoa a elevar a autoestima dela. Eu estou vendendo rejuvenescimento, eu estou vendendo para ela, como é que eu posso dizer, jovialidade. Eu estou vendendo estado de espírito positivo, eu estou vendendo relaxamento. Então, eu não vendo um produto, eu não vendo um serviço, eu vendo um estado de espírito. Então, quando as profissionais começarem a perceber e a tratar o paciente, né, vamos chamar de paciente, como uma pessoa e não como um número, apesar de que os números são muito importantes, quando a gente começa a perceber isso, a experiência que aquela pessoa tem, a confiabilidade que ela vai ter com o profissional, com a clínica, com o ambiente que ela está inserida, é completamente diferente. Então, fazer com que os pacientes, né, os clientes, deixem de entender a estética como supérfluo e entendam como algo essencial. O primeiro passo é essa conscientização. E, na sequência, é trabalhar conteúdos educativos, conteúdos consultivos, fazer com que aquela experiência de tratamento, né, de procedimento, seja um reconhecimento de automerecimento. Eu mereço isso. Importante isso, né? O reconhecimento de você como pessoa que se cuida. Hoje, a estética, ela não é vista, assim, no meu ponto de vista, né, não é como antes, que você vendia um procedimento isolado. Hoje, você vende um contexto. Isso. Eu quero ir para uma clínica, eu quero ter uma massagem, por exemplo, e eu quero ter o meu momento de relaxamento. Ali eu não quero ter celular, eu não quero ter preocupação, eu não quero pensar em mais nada, no meu momento. E isso vai refletir em quê? Vai refletir positivamente na minha autoestima, na minha confiança. Então, quando a profissional ela trabalha esse contexto dentro da realidade dela, não importa se ela está no capital, se ela está no interior, se é uma mega clínica, se é uma clínica pequena, quando ela consegue conectar essas emoções, ela consegue, de fato, vender essa barreira, ultrapassar essa barreira e fazer as vendas de fato. É assim que eu enxergo essa questão de entender como algo que concorre com as despesas dos médicos, por exemplo. Então, essa estética para mim é saúde e, acima de tudo, é estado emocional positivo, é estado de espírito positivo e saúde mental. Joia, perfeito. Personalizado esse atendimento, né? É uma experiência, né, que a gente vai estar promovendo para ele, né? Importante. Então, vamos à próxima, né? Nossas amigas, nossas clientes, nossos profissionais, né, que atuam nessa área, têm algumas dúvidas e, às vezes, não têm a oportunidade de ter um profissional como você para dar um direcionamento. Porque, como diz a gente na faculdade, não tem essa matéria à venda. Não tem essa matéria à venda. E muitas pessoas não se veem vendendo, sabia? Sabem fazer, tem toda a metodologia, mas quando chega na venda,
ela não se vê vendendo. Dá uma travada. Dá uma travada. Aí diz, eu já escutei muito isso, vender não é para mim. Então, a pessoa que não vende, pode se dizer, ela não serve para empresarial Ou ela- ou ter profissão Não tem alguma. como, né? Então, vamos mudar esse desassociar. pensamento. Vamos mudar esse mudar. pensamento. E até porque a gente está vendendo alguma coisa sempre, Sempre. até sem perceber. Sempre. Sem perceber. Quando você fala do bem-estar, até você dando um depoimento do seu bem-estar, quando você diz, eita, sua pele está tão boa, o que é que você tem feito? Quando você começa a dar o depoimento, você já está vendendo. Com certeza. Indiretamente, Com você certeza. está vendendo. Quando a venda, vamos lá, né? A venda, ela... Ai, qual é o segredo de vender? Tem mistério, gente. Mais uma vez. Você vai vender algo, perceba. Não é na insistência como antigamente. Eu lembro muito. Chata, né? Eu lembro muito que todo ano passava na porta da casa da minha mãe aquele pessoal vendendo aquelas Barça. Coletânea Barça, né? A gente não tem internet, minha gente. Eu sou da década de 80. Então, aquela venda que vai de porta em porta, ela pode até funcionar, mas hoje não é mais assim que funciona. É verdade. E o profissional que ele não tem essa capacidade financeira no momento de procurar um profissional que auxilie, tem várias opções para ela começar, primeiro, a reverter esse pensamento negativo de que venda não é para mim. Se ela já pensar assim, já está começando com derrotas. E a gente não quer isso. A gente quer que a pessoa acredite que vender é para qualquer pessoa. Vender habilidade mas é completamente treinável. Eu ia perguntar completamente isso. treinável. Eu, na minha empresa, na loja de calçados, a gente preferia sempre meninas com primeiro emprego, não por preconceito com as outras, que já tinham experiência, mas porque a gente sabia que se treinássemos do nosso modo, desde o começo, com a nossa política e cultura de empresa, ia ser muito mais fluido. E sempre foi assim, sempre deu certo. Então, quem não tem essa possibilidade de ter uma pessoa da área de vendas dando suporte, né, contratar uma consultoria especializada, onde a pessoa vai lá dentro da empresa, abre assim os livros e enxerga tudo que está acontecendo, a dica é aprender aos poucos. Aprende, implementa. Uma das coisas que eu aprendi no varejo foi que aprender algo novo, já testa, funcionou, continua, não funcionou, pega outra coisa, vai testar novamente. Então, primeiro é entender que venda, por um lado, do cliente é uma jornada e que, por outro lado, da empresa é um processo. O cliente, quando ele se torna um paciente, né, ele percorreu já algum caminho até, de fato, ir para a marca e fazer o procedimento. Então, ó, em relação ao cliente, a venda ela é uma jornada que tem passos. Né? Assim como você vai fazer um tratamento, um procedimento, você não tem um passo a passo, o cliente também passa por um passo a passo e você precisa perceber onde ele está naquele momento. A gente chama de cliente quando está chegando para a empresa, chama de lead, é um termozinho em inglês, mas é um contato que chegou. Né? E aí, o que é que eu posso dar como orientação para quem não pode fazer uma consultoria nesse momento? Entender que o cliente tem jornada, que venda tem começo, meio e fim. E o fim é aquela história, não acaba quando termina, né? O fim a gente precisa que ele volte e volte e volte a consumir da gente, porque é assim que a empresa começa, de fato, a crescer. Fidelizar, né? Então, ó, aulinha mesmo, tá? Aulinha mesmo. Quando o cliente chega pra gente, ele já chega pra gente porque ele se interessou por alguma coisa. Algo chamou a atenção dele, então você atraiu o cliente. É a jornada dele. Se ele chega no teu Instagram ou no teu WhatsApp perguntando quanto é, poxa, pensa só. Quantos Instagrams existem no mundo? Quantos perfis e profissionais de estética existem no mundo? Veja só o funil que ele está percorrendo até ele se conectar e perguntar quanto é. Aí vem o segundo problema, que é o quê? As pessoas não estão preparadas para atender com experiência. Vender, desde o momento que a cliente levanta a mão para você, é uma experiência. Se você não entende isso e não está preparado para projetar essa experiência, mesmo que seja através do WhatsApp, você não vai ter aquela confiança que você precisaria ter para converter aquele atendimento de fato em um procedimento. Começamos por aí. Então, considerando que temos um calendário, olha só que competição, repleto de datas comemorativas, que muitas vezes compete com nossa estratégia de divulgação. E que alguns procedimentos estéticos são mais indicados para determinadas estações do ano.
Existem hoje procedimentos que são mais fáceis de vender ao longo de todo o ano? Como podemos superar as objeções dos clientes e garantir que enxerguem o valor desse tratamento, independente da época? Não é fácil não, viu? Eu vou responder essa pergunta por partes. Certo. Vamos, Pode ser? Pode. Eu vou criar aqui todo um contexto para vocês e para quem está assistindo também. Já que estamos aqui quase uma aulinha, né? Essa conversa está muito gostosa. Já pega aí o caderneta e vai E anotando anota. as dicas, Tá tá? quase um curso aqui, viu? Falando ainda de vendas, né, em relação aos processos e jornada, a jornada é o que o cliente vive, o processo é o que o profissional tem que estruturar para o cliente vivenciar, até dar aquele matchzinho que é tipo, passei o cartão. Aí Ou, melhor, É manda o Pix, vitória. né? manda o Pix. Então, assim, a venda, ela começa com algum tipo de abordagem. Já vou responder a tua pergunta, tá? Certo. A venda, ela começa com abordagem. O que é abordagem? Ou o cliente levanta a mão ou é você que levanta a mão. Depende do momento. Se for o cliente que levantou a mão, ótimo. Você não está sendo chato, não tá perturbando aquela pessoa e tem uma chance muito maior de você converter o atendimento em uma venda quando é o cliente que procura você. Cliente que está interessado só por preço é um cliente que, infelizmente, ele ainda não se conectou muito bem com você, mas é natural, Sim. né? Cada pessoa ela está num nível de conexão com o teu negócio, ou com você, ou com a tua empresa. Porém, esse cliente, quando chega para você que levanta a mão e pergunta quanto é, você pode transformar aquele quanto é em uma explicação mais elaborada, mesmo através do WhatsApp. Basta a gente sentir se o cliente está com tempo ou não para isso e começar a explanar de maneira mais, digamos, elucidativa. Não é responder o preço, né? Tipo, perguntou, Dá logo a responde, resposta. Pronto, né? perguntou, responde e vai embora. Também não é para ficar fazendo arrudeios a vida inteira, né? Demorar 1 hora para responder uma pergunta, não é isso. Tem que ser objetivo? Tem. Mas também tem que preparar o terreno, para que a pessoa que está perguntando quanto é, se interesse em saber como é que é feito. Sim. Quando eu pergunto quanto é e respondo e fico calada, não vai funcionar. A pessoa vai dizer obrigado, ok, tchau, e vai pesquisar o mesmo procedimento em um outro lugar. profissional ou em uma outra clínica. Então, nesse momento que o cliente chegou para a gente, é importantíssimo fazer uma sondagem. O que é a sondagem? É entender em que momento, ou quais são as necessidades, ou quais são os desejos reais do paciente. Uma coisa que me irrita bastante, meninas, é quando eu pergunto alguma coisa em alguma clínica ou algum profissional e a pessoa fala, só através de agendamento para fazer uma avaliação. Isso me irrita profundamente. Isso é uma prática também. É uma prática, porém, percebam como as clínicas ou profissionais são audaciosos, até um pouco, digamos assim, presunçosos em achar que eu já quero comprar dele. Sim. Né? Porque quando eu digo, só com agendamento e avaliação, ele já está achando que eu já vou comprar dele, mas não é assim. Eu tenho que ganhar aquele cliente, eu tenho que preparar o terreno para que ele venha para mim de maneira muito natural. Porque quando eu falo isso e obrigo ele para o meu negócio, fica até um pouco assim, poxa, não está nem me dando uma limpeza de pele assim superficial, não está nem me dando um lencinho umedecido antes, calma aí. Aí, às vezes, o cliente acha, não tá passando o preço porque deve ser muito Muito caro. caro, E tem às essa vezes imagem. ele nem chega aí pra avaliação, porque ele imagina que é caro, não cabe no meu bolso e prefere não ir. A gente termina perdendo, né? Aí tem esse ponto que eu quero Tem falar algo com Isso, exatamente. Quando o cliente chega e pergunta quanto é, vamos tentar reverter isso para uma coisa mais profunda, né? Sim. Explicar melhor o procedimento. Fazer uma sondagem bem feita, entender, perguntar realmente o que o cliente está buscando. Eu vejo muito pacote por aí, principalmente hoje em dia que está muito alta, né? Esses procedimentos com tecnologias, Ultraforme, Eros, Lavian, Celas, que são procedimentos que são aparentemente de resultado muito imediato, alguns até são. E pergunta só o valor. Se aquele paciente chega para você e não entende os benefícios reais, as vantagens reais daquele procedimento, ele vai perguntar só o preço e vai embora. Isso. Ele não te conhece ainda. Ele vai barganhar o preço, Ele né? vai querer negociar com você, né? Vai querer pedir desconto, vai querer, né? E a E gente sabe que são procedimentos que são mais caros,
né, tem um ticket maior. E Isso. se a gente fala o preço alto sem E explicar, assusta. se mostrar por quanto tempo ele vai ter aquele resultado, os benefícios, né, realmente o cliente vai embora. Eu preciso primeiro trazer para a mente do cliente que o que ele está vendo ali é muito bom. Eu digo, olha, lançou um pacote. É muito comum a gente lançar pacotes promocionais, sessões. E eu preciso, de fato, trazer na mente do cliente o que é que eu vou estar tendo de benefício. Então, eu fiz as perguntas na sondagem, né? É durante a demonstração que a gente pode falar quais são as características, as vantagens e os benefícios daquele procedimento. Ou do tratamento, como um programa em si, né? O que é característica? É tudo aquilo que compõe as descrições do procedimento. Olha, esse pacote ele consiste em uma limpeza de pele, em um laser, em LED-terapia. Me ajudem, meninas, que eu não sou da área de estética, né? Laser Lavian, vai fazer um laser Lavian, pronto. vai ter um drug delivery depois, né? Pronto. Então, quando eu consigo, quando eu falo só esses pontos, são as características. Eu vou falar para você, característica não vende. Quando eu digo que são 4 sessões que custam R$1.200, que vai ser o Lavian, mais Ultraformer, mais Drug Delivery, não é assim que fala? É. A pessoa vai estar ali, tá, beleza, quanto é? 1.500. Já dá uma recuada. Mas vejam a diferença de quando eu, mesmo antes de falar o valor, antes de falar o preço, eu exploro um pouco os benefícios e exploro um pouco as vantagens de estar fazer esse procedimento. fazendo o procedimento. Porque quando eu falo de vantagens e benefícios, eu falo, a vantagem que eu exploro, ela tem mais a ver com a justificativa mais, digamos, racional. Agora, quando eu exploro os benefícios, ele vai na emoção da pessoa. Então, como é que... Os benefícios seriam as necessidades dele? Isso, vamos lá. Ó, característica já sei o que é. Não vende, né? Não vende tanto. Serve até para fazer comparações com outros locais. Então, se a pessoa só trabalha em cima de preço, ela vai cair naquela dificuldade, né? Eu não consigo vender todos os dias. Sim. Tem época que eu só vendo em janeiro, tem época que eu só vendo em dezembro, né? Então, como é que eu vou competir com outras empresas que nem da área de estética são, com o meu calendário de programações e campanhas, por exemplo? E aí eu vou trabalhar as vantagens e os benefícios. O que é aquela vantagem? Aquele que justifica. Imagina, eu já estou com mais de 40. Para mim, uma vantagem é não ver no meu rosto aquela ruguinha insistente. É não ver essa marquinha que já está aparecendo aqui. Aliás, há muito tempo já está aparecendo. Falei, não. E aí, para mim, o que seria a vantagem? Poxa, se eu não tivesse essa ruguinha aqui e tiver uma sobrancelha mais arqueada, eu vou achar que eu estou melhor, que eu estou mais jovem. Mas, qual é o maior benefício que isso me traz? Vamos pensar? Para mim, como mulher, o maior benefício de fazer um procedimento como esse é ter um resultado que me dê aspecto de jovialidade, de cara de disposta e não cara de cansada. Exatamente. Que estou com os meus hormônios em dia, né? Aí quando eu me vejo assim, poxa, eu até mudo a postura. Poxa, sou capaz de tudo. Tem uma autoconfiança vem junto, né? Quando você vende a confiança do que o procedimento entrega, aí você mudou a postura e a percepção na cabeça daquele cliente. Então, veja, características, vantagens e benefícios, minha recomendação é, cada pacote que você lançar, cada produto que você tiver, procure entender quais são as características de cada um, as vantagens e os benefícios e manualize isso. Por quê? A partir do momento que você tiver uma pessoa para atender para você, né, o negócio está crescendo, eu não consigo fazer o procedimento e não consigo atender. As crianças estão ficando de lado. E agora, o que é que eu faço? Tem que chamar uma pessoa. Aí a pessoa chega completamente perdida. Não sabe o que vai falar, não sabe o que vai dizer, não tem script para nada. E aí, o que é que acontece? A cliente chega, a pessoa está lá, mandando ver os patrocinados, gastando horrores de dinheiro no Instagram, no Google Ads, patrocinando e não está tendo retorno. Por quê? A pessoa que chega lá não é bem atendida. Porque não tem esses manuais prontos para a pessoa, nem que seja a gente copiar e colar, digitar ou mandar um áudio, falando das vantagens e dos benefícios. Então, faz parte, é como a gente perceber assim, quando você compra um remédio, ele vem num pacote e ele vem uma bula. Vem. Não é? O que seria para o remédio as características? Os ml, a droga que ele é composta,
o formato da caixa, né? Se ele vem em líquido, se ele vem em comprimido, isso aí são as características. Agora, o que seria esse manualzinho das vantagens e dos benefícios? É a bula. É como ele vai reagir e o que é que ele vai trazer de efeito para você. Então, se a gente tiver essa estrutura dentro da empresa, quer queira ou quer não, meu filho, você é profissional, você é uma empresa, viu? E você também é um vendedor. Então, manualizar isso acho que é o primeiro passo. Eu não sei como é que eu faço. Minha gente, vamos desenvolver. Pega um pacote, você estudou para isso. Você sabe quais são os benefícios que um procedimento que você faz traz para você. E se não sabe, tem internet, tem inteligência artificial. Você pode conversar com o chat GPT e perguntar, chat, quais são os benefícios do laser Lavian? Pronto, ele vai lá colocar. Quais são os benefícios de fazer um microagulhamento? Ele vai responder para você. E aí você vai colocar isso dentro de uma estrutura de fala que possa ser natural para quem está recebendo a informação de você. E aí vem, né, agora sim, vou responder a pergunta, como é que eu vou fazer para vender todo santo dia? Eita, é organização e planejamento. Vamos lá, você trabalha com foco em quê? Facial, corporal, atende os dois. Então é importante definir isso. Porque, vamos lá, imaginando que você trabalhe com os dois tipos de tratamento, facial e corporal, no meu ponto de vista, seria mais fácil, não que seja uma regra, mas eu vejo que é mais fácil vender tratamentos faciais em períodos chuvosos. A gente não tem as 4 estações definidas aqui, né? Não, a gente tem muito calor e chuva. Quase muito nunca calor, frio. Alto verãozão, muito calor e chuva. E quando começa a chover, muita chove chuva, com né? força. Chove com força, como diz aqui. Então, assim, quando você divide o teu calendário de programações de campanhas para um ano inteiro, eu vejo que naquele período que é mais chuvoso, que é mais, digamos, frio, que não é, né? Mas um local que o sol é menos forte, a gente pode trabalhar e explorar nas campanhas procedimentos mais faciais. Olha que dica boa, tá vendo? E quando estamos no alto verão, período de calor, que a pessoa quer expor o corpo, quer reduzir medidas, eu trabalharia, exploraria mais campanhas na área de corporal. Porém, você nunca vai deixar de vender os dois. Você vai escolher a bola da vez para trabalhar. E o mais interessante é que isso não vai se tornar repetitivo nunca. Porque para cada fase do ano, você, tipo assim, todos os meses você vai criar uma campanha diferente. Você pode associar coisas tanto corporal quanto facial, porém vai explorar mais o que você quer dar ênfase. Poxa, eu quero vender eu consegui fazer uma capacitação com microagulhamento, com drug delivery, com laser. Então, minha filha, pega esse teu pacote, embrulha, faz um combo, né? Embrulha e entrega para o cliente. Aí eu consigo ter esse direcionamento de fazer esses lançamentos com mais assertividade, digamos assim. Eu estava até conversando com a Edilma, né? Que, por exemplo, fim de ano. Já é um mês, o dezembro já é um mês curto, né? Vamos dizer assim, para a gente realizar o procedimento. Porque quando chega na metade do mês, já vem as festividades, né? Então eu falo, esse mês é o mês que a gente vende aquele tratamento de resposta imediata, né? Porque o cliente ele quer ver logo o resultado. Vai vir a ceia, as confraternizações, as fotos. Então, assim, ele vai querer o que vai trazer resultado imediato. É importante, né? Também. Antes do verão, a gente já começa a trabalhar aquele corpo para que no verão ele possa desfilar esse corpo por aí, né? E assim a gente vai delimitando o que seria melhor, né? Para cada época mesmo, né? Eu acredito muito que as pessoas, elas são muito motivadas pelo imediatismo, não é? Porém, a gente consegue educar um pouco o nosso cliente. O que é educar o cliente? É você compartilhar conteúdos educativos, tipo, olha, estamos em agosto, já vou lançar, daqui a pouco vou lançar um pacote para o verão. Então, até você lançar o pacote para o verão, você faz uma antecipação. O que é antecipação? É você criar o desejo, deixar o paciente curioso para que danado de pacote de verão é esse que ela vai lançar. Aí fica lá trabalhando alguns dias, 2 semanas, olha, estamos montando o pacote de verão, aí mostra o make-off, fazendo planejamento, montando, né, pensando nos mimos, pensando nos pacotes, se vai ter um botox desse, vai ter algo assim com antecipação. E aí
avisa, dia tal vou lançar o pacote. Minha gente, vocês podem esperar. Vai estar sim de gente curiosa, querendo saber o que é que vai rolar dia tal. E aí você vai ver lá que teu nível de engajamento nos stories, nos views, vai subir bastante. Então, essa questão do imediatismo que a gente tem muito hoje, ela pode ser vencida quando você trabalha a antecipação. E a antecipação, ela gera muita curiosidade, dá aquele gatilho de, meu Deus, o que é que vai acontecer? Qual a novidade Qual é a que ela novidade que está trazendo, vindo né? aí? E aí a gente consegue ter essa conversão de expectativas em procedimentos. É um pouco de psicologia isso. Vendas é completamente emoção. Eu falo muito, é até interessante porque quando eu comecei a estudar profundamente sobre vendas, eu precisei estudar sobre neurociência. Oxe, total. Imagina. Total. Então vamos lá, né? Então, diante de um mercado tão competitivo, como podemos nos posicionar de forma única e nos diferenciar de outras clínicas que já estão estabelecidas? Campanhas específicas, como disparos de mensagens, são estratégias eficazes, realmente contribuem para aumentar as vendas e fortalecer o nosso posicionamento? Olha, disparos tem que ter muito cuidado com esse tipo de estratégia, viu? Muito cuidado, porque você pode ser a pessoa chata da vez, né? E estratégia para a gente conseguir fazer com que o cliente ele tenha mais resposta com você. Eita, me atrapalhei Só me recorde aí a pergunta que eu não tô. Eu acho que eu viajei. Se as mensagens e os disparos são eficazes e se aumenta a venda e como a gente se fortalece no posicionamento das clínicas que já estão estabelecidas. Certo. Então vamos lá, Ellen. Em relação a disparos, essas estratégias de marketing que eu chamo de assim, são muito apelativas, tem que ter bastante cuidado. Tem estratégia para fazer e tem como fazer, eu vou explicar como é que faz. Que bom pra explicar. Vou explicar como é que faz. Agora, o posicionamento não é uma coisa que eu vou começar o Instagram hoje e amanhã eu já estou bem posicionada e presente na mente das pessoas, não. É um trabalho, né? O posicionamento é uma construção. Gente, a gente levou 9 meses para ser gerado. Então, até você ter um posicionamento, até as pessoas confiarem no teu trabalho, vai demorar um pouquinho também. Lógico que tudo tem uma estratégia por trás. Tem pessoas que confundem um pouco, se expõem de maneira que não precisaria estar se expondo. Não é a exposição em si, mas por que ela está mostrando aquele prato de comida, por exemplo, que ela está comendo naquele momento? Aquele prato de comida, ele é coerente com o estilo de vida que ela prega, de saúde, isso. né? A coerência ela é fundamental para um posicionamento eficaz. Então, tô comendo uma salada, foi o que fiz, vou ensinar uma receita. Gerou conexão? Gerou. Sim. Tô viajando de férias, sei lá, com um parceiro, com um esposo. Aí mostra um copo de cerveja, por exemplo. Eu já teria um certo receio em mostrar aquele copo de cerveja. Porque talvez a cerveja, o álcool, ele não traz tantos benefícios para a pele. E eu prego saúde da pele. É verdade. Mostra um bolo super recheado com doces. O açúcar inflamatório. Então, assim, o posicionamento não é expor a vida. O posicionamento, e aí é onde você começa a criar competição, né, com as concorrências, é quando você entende que a pessoa que está ali te acompanhando, ela tem um porquê de estar ali. Se ela te acompanha é porque ela quer se inspirar em você. Então, posicionamento nada mais é do que inspiração. E se eu inspiro para o bem, eu chamo pessoas que estão coadunando com o meu estilo de vida, com o meu pensamento. Felizmente ou infelizmente, digamos assim, mas eu acho que felizmente, hoje as marcas mais fortes, elas têm uma pessoa que está ali representando a marca. E o posicionamento, ele se dá através disso. Né? Quando eu, a marca, defendo uma bandeira, quando eu levanto um questionamento, digo, eu acredito nisso, vou defender isso e vou trabalhar em cima disso. E quando você tem a sua causa esclarecida, aí você pode dizer que você vai conectar com as pessoas, vai criar uma comunidade e aí o seu posicionamento passa, de fato, a ser um posicionamento sólido, que as pessoas vão lembrar de você, né? E aí, em relação às campanhas, às estratégias, você pode, sim, fazer, enviar campanhas para os seus pacientes, mas de maneira estruturada. Não adianta eu querer vender carne para um vegano, por exemplo. Verdade. Né? Então, se eu sei que esses clientes aqui consomem somente promoção, então eu vou fazer contrato com eles nas promoções. Se eu sei que esses clientes aqui, essa lista de clientes, eles gostam muito de tratamentos
com novidade, com tecnologia, eu vou ofertar para eles esse tipo de tratamento. Se eu tenho clientes que gostam mais de corporal, eu não vou sair ofertando aquele tratamento de pele com tecnologia se ele gosta do corporal. Entenderam? Sim. Então, a gente precisa categorizar os Pronto, eu ia dizer clientes, isso. né? Identificar, né? Identificar. Por isso que é muito importante ter gestão de relacionamento com o cliente. É saber o que o cliente consome, quando foi a última vez que consumiu, por que está há tanto tempo sem consumir de você. Então, você precisa e tem estratégia para isso, quando você vai reaquecer aquele cliente. Eu posso fazer disparos? Posso. Mas vamos fazer um disparo mais inteligente? Vamos fracionar, vamos direcionar para quem eu vou colocar aquele tipo de campanha. Não adianta eu querer jogar uma campanha de R$5.000, que o pacote é R$5.000, para uma pessoa que só costuma fazer a limpeza de pele, que é 200, 300 estourando, né? No limite. Então, temos perfis de cliente, e é importante ter perfis de cliente, porque a gente vai ter uma esteira de produtos que vai atender todo mundo. Cliente nível A, cliente nível C, cliente nível B, é você quem vai definir como é que a tua carteira de cliente se comporta, vai perceber isso e olha, vou falar para vocês, não é assim, do dia para a noite que você consegue entender isso não. Tá essa carteira, né? Hoje temos sistemas de inteligência de negócios que ajudam bastante. Porém, se você não alimenta o teu sistema, se você não vai conseguir ter esse retorno. E mais do que tudo, mais do que disparos, eu acho que a maior estratégia, eu diria 2 estratégias que para mim assim são fundamentais. É ofertar experiência de fato positiva para o cliente. A gente às vezes imagina que a experiência do cliente é ter uma mega clínica, com uma mega estrutura, investir uma fortuna para agradar o cliente. Não, a experiência ela está na intencionalidade e nos pequenos detalhes. Quando você chega para uma cliente que coloca para ela uma bandejinha com um cafezinho, um biscoitinho, com um tipo de café que só a tua clínica vai ter, isso ali já é uma experiência. Já está dizendo para você, é um convite ao relaxamento, é um convite ao autocuidado. Momento seu, né? Um momento seu. Se você não é da turma do café, filha, tudo bem, tem chá, tem suco, né? Eu, inclusive, tenho lá na clínica um biscoitinho. Menina, o pessoal já chega atrás desse biscoitinho. Tanto os clientes quanto os profissionais, quando vão realizar o curso. Tem aquele biscoitinho, porque eu fico esperando o dia para provar esse biscoito. Acredita? Acredito. E assim, a experiência do cliente, ele tem uma coisa muito importante que eu aprendi com uma pessoa muito querida chamada Bel Alvi. Ela é especialista em experiência do paciente. Vai ter até um workshop muito interessante com ela, viu? Experiência do paciente, que você pode aprender como estruturar essa experiência. Vai ser agora em setembro, acho que dia 11 de setembro, com a Bel Alvi. Então, tudo que eu aprendi de experiência que eu implantei no meu negócio, eu aprendi com ela. É tanto que hoje somos sócias em um outro projeto. Eu acompanho vocês, eu acompanho ela também. Estamos sócias em um outro projeto. E eu aprendi com ela que experiência não precisa ser uma fortuna, porque não é sobre quanto, é sobre como você faz. Né? Então, se é para um, é para todos, viu? Não é só para aquela que eu gosto mais, não. Tem esse detalhe também. Verdade. Porque esse aí, se uma ficar sabendo que você deu um perdeu as duas. Não, perdeu as duas, exatamente. E o segundo ponto, né, além da experiência, é você ter estrutura de negócio. É saber que você tem um negócio, que tudo tem processo. Como você vai aprender na faculdade ou na pós? Como é que faz um microagulhamento? Não tem primeiro que higienizar a pele, né? Eu sei porque eu acho que eu já fiz, né? Aí você percebe, poxa, tem que higienizar a pele, depois tem que fazer... Me ajudem, meninas. Tem fazer esfoliação, né? Depois é que vem, de fato, as agulhinhas e depois os cosméticos para dar aquele viço na pele. Então, assim, se você entende que tudo é processo, gente, tudo é ritual. Você vai tomar um banho, é ritual. Você vai dormir, é ritual. Você vai fazer uma comida, é ritual. Tudo é processo. E quando está bem claro e definido para você isso aí, fica tudo mais leve. Eu tenho um dia que eu vou só fazer compras de cosmético para repor meu estoque. Tem um dia que eu vou só falar com clientes então, isso é muita organização, né? Muita organização. Venda, ela tem vários pilares. Né? Organização e planejamento é uma das que eu não tem que abrir mão de jeito nenhum. E quando você tem tudo mapeado, você consegue ser mais tranquila, mesmo que você seja apenas você. Eu ia dizer isso, no você seu sendo negócio. única. Para
conseguir administrar todos esses setores precisa ser bem organizado e isso. bem planejado. E outra coisa, gente, a gente não sabe tudo, né? É verdade. Tem hora que tem que pedir ajuda, tem hora que tem que investir em conhecimento, tem hora que tem que investir num sistema, numa capacitação, no pelo amor de Deus me ajude, né? Como é que você faz isso? Me ensina. Então, assim, eu procuro muito nas minhas mentorias fazer com que as meninas, né, as empresárias ou os empresários, que eu também tenho clientes homens, que eles sejam capazes de olhar para o negócio e entender que ele pode tocar as coisas sozinho até onde o determinado conhecimento. ponto, Isso. né? E aí, chegou naquele ponto que ele não consegue, vamos chamar vamos pegar ajuda, né? Vamos pedir ajuda. E essa ajuda, quando eu faço as mentorias, as consultorias, eu gosto muito de deixar. Eu não dou aquela história, né? Eu não dou o peixe, eu ensino a pescar. Então, quando eu falo para o cliente lá, para o meu mentorado, ou para a pessoa que eu estou prestando a consultoria, que tem que seguir esse ritual aqui, aí pronto, já fica mais fácil. Eu faço uma campanha para ele, por exemplo, eu aplico uma estratégia, ele já vai entender o que é que existe ali por trás e vai replicando, até chegar a um ponto, olha, não está mais funcionando, então vamos reinventar um outro modelo de estratégia, vamos ver o que é que a gente pode aproveitar aqui para trazer resultados. Muito bom. E geralmente, quando a gente está crescendo, né, que a gente sente também essa necessidade. Então, quando a gente realmente precisa, é porque a gente sabe que está crescendo e vai crescendo Aí é bom, mais, né? É bom que o crescimento, ele tem o ônus, mas ele tem o bônus também, né? Então, Eu dizia assim para o meu esposo, né? Meu Deus, eu não estou mais conseguindo dar conta de nada. Ele dizia, graças a Deus. significa que a coisa está dando certo. Exato. Né? É Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Muitas perguntas. Eita, são a gente muitas. escolher. Olha, já que estamos falando de posicionamento, qual a rede que hoje mais atrai clientes na área da estética? Ou todas são fundamentais para que possamos atrair públicos maiores? Essa pergunta é bem interessante, porque há quem defenda mais o Instagram, há quem defenda Eita. mais o TikTok, porém, cada uma, minha gente, tem público específico. Quem é que hoje, que tem 15 anos de idade, que usa Facebook? Eita, verdade. A minha tia usa. E ama o Facebook, porém, ela não sabe de nada do TikTok. Então, assim, depende do momento que a pessoa está na vida, eu vou dizer que é quase uma questão geracional, né? Quem aqui pegou o Orkut? Né? Verdade. E aí, o Instagram, sem dúvida, é a rede que hoje está mais presente na cabeça dos brasileiros. Em outros países, talvez o TikTok tenha uma relevância maior, porém, o Instagram, ele tem, eu vou dizer assim, ele tem várias janelas. Tem o feed, né? Tem os stories, tem o Reels, tem o Direct. E aí você pode, dependendo do momento que você quer mostrar, você vai usar aquela janelinha específica. Tipo, para mim, o feed do Instagram é como se fosse a sua vitrine, né? Não é que eu vou postar somente foto de produto ou somente foto de serviço. Não, mas ali onde você quer que as pessoas tenham a primeira impressão sobre você. O story, para mim, é aquele momento onde você está mais descontraída, quer mostrar mais um pouco do movimento, né? E eu gosto muito de mostrar movimento, porque movimento, gera desejo. E o Reels é quando você, de fato, quer atrair pessoas que não te seguem ainda. Então, assim, apesar de eu não ser formada em marketing, a gente, quando vai estudar vendas, está muito relacionado. Então, qual é o que é melhor? O melhor é onde o teu cliente que está na tua faixa de estilo de vida se encaixa. Então, vai muito de você definir qual o teu público-alvo, qual a faixa etária que você atende. Porque também tem isso, né? Tem clínicas, eu atendo a todo o público, masculino, feminino, de 15 a 50, a 60. Então, vai muito de você definir. Isso, porque assim, veja, se eu for querer criar conteúdos para agradar todo mundo, para todas as redes sociais, tipo, vamos lá, só que eu me lembro aqui de cabeça, tem Instagram, tem TikTok, YouTube, Facebook, aí né? o Facebook, coitado, tá quase morrendo, aí tem o Pinterest que a gente mal usa, né? Então, assim, eu nunca vou conseguir criar conteúdo para todo mundo. Eu mal consigo pegar meu Instagram e deixar em dia, quanto mais ficar criando, né? A gente sabe que o TikTok tá em ascensão, né? Só que assim, às vezes a gente consegue muitas visualizações, mas não do tem público conversão. que vai converter.
né? Que é o que Então, interessa, Seria né? uma faminha, né? Uma É. fama só. Mas adianta do que viralizar e não É vender? verdade. Pra ficar Verdade. conhecido? Não. Não adianta. adianta. Então, assim, às vezes as meninas falam assim, né? As meninas que eu atendo, Natália, meu Instagram tem muito pouco seguidor. Eu digo, sim, é que tem. É. Eu só tenho, acho que eu não tenho nem mil seguidores ainda no meu Instagram novo. E graças por a isso Deus, hoje fatura muito mais que a loja. Eu lembro que quando eu fazia as lives, né, voltadas para a área da estética, que eu vendo cursos na área da estética, aí eu ficava ali, né? Primeiro só tinha os familiares e os amigos, né? Minha mãe ficava lá, filha linda, maravilhosa. Eu disse, A mãe mãe, deu naquela, né? eu disse, mãe, todo mundo vai saber que eu sou sua filha. Aí ela ficou, profissional maravilhosa, né? Aí eu digo, mas todo mundo já sabe que você é minha mãe. Mas enfim. E à medida que foi passando, eu começava a ter 1, 2, 3, 5 profissionais. Não era muita gente ali assistindo, mas conseguia atingir o público que ia converter, né? Perfeito. Então, por mais que eu tivesse ali na live com 5 pessoas, mas eram da área e que poderia converter, né? E aí eu comecei a entender que não eram os Não são números números, de não é. curtidas, de comentários, é a conversão que eu tenho através do conteúdo que eu crio, né? Olha, para você ter Mais uma importante. ideia, hoje eu, Natália, consultora, eu consigo conectar muito mais em ambientes de networking do que no meu Instagram. Porque quem é o meu público não tem tempo de ficar ficar no Instagram. zapeando o Instagram, não. É, Então é eu vou a verdade. eventos, eu vou a feiras, eu vou a congressos. E gente, vou ser bem sincera, viu? Para mim, os palestrantes são o segundo plano. O primeiro plano são os os alunos, alunos né? convidados para participar daquele evento. Porque, né, e acreditem, nesses momentos de interação e network, por exemplo, a Ellen eu conheci num momento assim, Isso. né? E aí uma coisa leva a outra, então a plataforma online ela é muito importante, mas o offline ainda funciona bem. E funciona muito bem. Então a gente às vezes esquece que existe uma vida real lá fora, que a fila do pão é uma chance É um de lugar para você vender. Escuto vender. muito isso. E eu vendia sapato na fila do pão. Chegava uma mamãe lá com um bebezinho, nossa, que pezinho bonitinho, tá? Eu já vendia o sapato ali mesmo, na fila do pão. não perdi a oportunidade. Então, assim, estar presente na vida das pessoas, estar em ambientes, gente, sair de casa é muito importante. Quando você vive para o trabalho e vive da clínica para o trabalho para a clínica, para casa e fica naquele ambiente e não vive, não vê o mundo, não vê ideias, você não vê possibilidades, você não conhece pessoas que podem tá te fora, conectar né, com desse outras. ambiente. Então, assim, a venda, ela não se resume, né, ao Instagram, ao WhatsApp, ela é muito presencial também. Então, tenham essa, pelo amor de Deus, vivam as vidas de vocês um pouquinho para conseguir até mais clientes também. Isso a gente falou, né, sobre as experiências que são importantes para a gente atrair esse cliente, para fidelizar esse cliente. O pós-venda, ele ainda funciona, né? Qual seria uma forma, assim, eficaz de a gente trabalhar esse pós-venda? Porque, assim, a gente também tem que estar aberto para receber uma crítica, né, desse pós-venda, que é até Eita. importante, né? Se eu disser a você Hum, que trabalhar o pós-venda vou até me posicionar. Ela ficou um pouco séria agora, então. Porque você falou, ainda é importante, minha filha, o pós-venda é tipo a galinha dos ovos de ouro do negócio. Se você não tem um pós-venda, você está passando aperto. Sabe por quê? Tem um estudo que fala que trazer um cliente novo custa 7 vezes mais caro do que manter um cliente que você já tem. E às vezes a gente se preocupa mais em trazer clientes novos do que cuidar do que já tem. Você vai magoar o bichinho, né? Não magoe o bichinho, promova, esteja presente de forma afetiva na vida daquele cliente. Então, por exemplo, estar presente não é só sair colocando promoção, pacote novo, procedimento novo, não é isso. O pós-venda, ele tem vários pontos, tem várias nuances. E vai ter momento certo para tudo. Fez um procedimento, queridos, queridas, mande para o cliente os cuidados pós-procedimentos. Inclusive, mande antes também, porque tem procedimento, por exemplo, você não pode ir maquiado, você não pode ir com ferimento na pele, né? A pele não pode estar sensível. Então, assim, agendou o procedimento com o paciente, beleza. Já faz o pré, né, procedimento. Então, envia lá para ele, mostra que tem cuidado com ele. Olha, cuidado, não esteja com a pele maquiada, não tome sol, não se exponha ao sol antes. Fez o procedimento? Fez.
No mesmo dia, você vai mandar para ele um cardzinho informando os cuidados pós-procedimento, porque a maioria dos procedimentos, seja corporal ou facial, tem que ter um cuidadozinho, pelo menos de 24 horas com o pós, né? Isso. Aquilo ali já dá uma percepção na mente daquele paciente que você se preocupa de fato com ele, já é um ponto positivo para você. Aí no outro dia, você pergunta para ele, faz uma pesquisa assim rápida de satisfação, né? Perguntas básicas, o que é que você achou do procedimento, você gostou, quer contribuir, quer fazer compartilhar alguma coisa, estou aqui para te ouvir. E ouvir esses pacientes é muito importante, porque a partir deles, olha, agradeça se você tem paciente chato. Agradeça. Sabe por quê? Porque é com o chato que você melhora. Melhor, é É verdade. verdade. Eu já tive situações, né, no varejo, de ter cliente chato. Eu digo, meu Deus, que mulher chata, meu E Deus a do partir céu. dele fazer ações Aí corretivas, vamos lá, né? vamos ser profissional. Por que ela está sendo chata? Vamos entender o que ela está reclamando. Ah, tá, ela tem razão. Às vezes não vai ter, tudo bem. Mas quando ela fala de fato algo relevante e você entende que aquilo ali não é pessoal e sim para o teu negócio, você cresce, você melhora, você aprimora, você ajusta, né? E aí mandei esse recadinho para ele e tal, e nunca mais falei com ele. Eita, esqueceu. E esqueceu. E aí, gente, já pararam para pensar quantas mensagens, SMS, WhatsApp, e-mail, você recebe por dia de gente mandando cupom de desconto para você? É. Então, quando você não manda nada personalizado para aquele cliente, ele vai simplesmente ignorar a mensagem. Ellen, eu vou compartilhar com vocês uma estratégia que eu fiz na minha loja de sapatos, que foi assim, acho que foi um dos estalos maiores que eu tive, assim, que mais converteu em venda para mim. Cuidando das minhas clientes, né, do varejo, da loja de sapatos, era época de Páscoa. E aí eu pensei, já sei como é que eu vou fazer essas mulheres comprar de mim na Páscoa. Porque Páscoa eu vou ficar comendo chocolate, né? Não quer comprar sapato. Então, naquela época, foi que eu pensei, eu vou ver aqui quem são as minhas top 20 clientes que compram assim, bem, que compram com frequência, né? Porque tem aquele que compra bem e com frequência. E tem aquele que compra com frequência, mas compra mais ou menos, né? E eu separei essas 20 clientes e preparei um chocolate, um ovo de Páscoa bem bonito, não para ela, mas para os filhos dela. Porque, de fato, eu tenho que me conectar era com os dois. Aí você que é estética, o que é que você pode fazer também? Preste atenção que você pode pegar essa ideia e aplicar de forma mais, assim, ajustada para o teu negócio. Mandei fazer 20 caixas de chocolate com ovos de Páscoa, com o nome de cada uma das clientes. Aí liguei para cada uma, não foi mensagem. Liguei, olha, fulana, vamos lá. Ela é mamãe, né? Eu disse, Ellen, tem aqui um chocolate para você, um chocolate que é assim. Agora tem que pegar logo, porque é perecível. E aí eu criei um senso de urgência na Ellen. Aí eu falava assim, você quer que eu mande deixar na sua casa ou você quer vir buscar aqui? Agora, para deixar, tem a taxinha da entrega, né? Porque eram 20 clientes. Não, vamos deixar aqui na minha casa? Aí eu dizia, já que eu estou mandando o chocolate, posso mandar uns 3 sapatinhos para o seu bebê provar? Aí eu mandava o chocolate e os sapatos. Minha filha, pelo menos um sapato ela ficava. Olha só, tá vendo? E quando a mãe, eu disse, não, eu vou passar e pego. E quando ela ia buscar o chocolate lá, a caixinha da Páscoa, a criança ficava feliz, né? Se já fosse maiorzinho, a mãe ficava encantada. E aí ela não ia só buscar o chocolate e ir embora, ela ia comprar, nem que fosse por culpa ou vergonha. Então, veja, vocês podem fazer isso, né? Uma estratégia de agradecimento, né? De estar presente. Ela está tão feliz ali que né? iria comprar do mesmo jeito. E aí você cria essa percepção de consideração no cliente e ele retribui isso, é reciprocidade. Sim. Né? Estratégia muito boa essa, viu? Olha, das 20 compraram. E é uma época que é meio numa esquisitinha pra gente, viu? De varejo. Que todo mundo só tá pensando em chocolate. Porque quem trabalha no varejo, assim como vocês também têm, né? Então, assim, pensem numa joia, uma bijuteria com o nome da paciente, uma palavra motivação, amor, alegria, que pareça com ela. Eu digo, olha, venha buscar. Aí, nesse caso, ela tem que ir buscar, né? Aí, eu, já que você está aqui, conheça esse procedimento novo, esse pacote, se você comprar hoje, aí cria o senso de urgência, né? E faz a venda. Ah, que bom, né? Essa dica é para ser anotada. E façam. Testem. Testa com 5, pelo menos. Aí depois você, poxa, deu certo. Mensura, né? E vai avaliando, né? Muito importante. Então, seria necessário ter uma consultora para negociação de fechamento de orçamento.
E o profissional que não tem essa possibilidade, como se manter firme em relação aos descontos? Eita. Pronto, quando o cliente pede desconto é porque algo está errado na comunicação, né? Se ele só vê você como o símbolo de desconto lá, você não está comunicando legal. Então tem que estruturar a tua fala, tem que tudo que nós falamos anteriormente, né, de explorar as emoções, de Deixa criar. eu fazer uma pergunta, Vamos assim, lá. bem pessoal. Eu estava conversando com a Ellie, que eu acho assim, quando você tem por trás de você uma negociadora, é mais fácil de você dizer o não do desconto ou não? Vamos lá. Eu levo uma amiga. A amiga é amiga. Aí vai dizer, você vai ficar constrangida e dizer que não pode baixar, você já está no limite. Ou se você tiver a negociar, não, eu apresento tudo, mas coloco a negociadora para fechar. Olha, tem a gente chama de closer, né? São as Uhum. fechadoras de negócios. Quem tem essa possibilidade, perfeito, maravilha. Essa pessoa ela deve ser treinada para isso. Quando não existe a possibilidade, você pode dar alternativas para aquele paciente não correr, não fugir. Porque assim, se ele está pedindo desconto é porque existe uma objeção financeira. Ou seja, o valor que ele está achando que não está cabendo no orçamento, e tudo bem, a gente não consegue vender para todo mundo, né? Ou seja, porque naquele momento ela não está ainda tendo a percepção de tanta necessidade, de tanto desejo ainda. Mas podemos dar caminhos alternativos para aquele paciente. Ó, eu quero comprar uma sessão disso, mas eu quero desconto. Ah, eu te dou desconto, porém se você comprar 3 sessões. Então, assim, vejam, eu estou dando o que ele está pedindo, mas também estou tendo uma contrapartida de volta. Criar pacotes é legal por conta disso, porque você consegue fidelizar o cliente, consegue, por exemplo, quando você dá mais condições de dividir em, sei lá, 6 vezes, 10 vezes, já é uma opção também para ele. Então, não é que você não vai ceder, mas se você for ceder, que ceda como uma contrapartida para você, entendeu? Porque se eu simplesmente der o desconto e não tiver nada em troca, eu estou só me desvalorizando. É né? importante isso, E viu? desvalorizar aqui, se o cliente só compra de você em promoção, então a sua comunicação está completamente equivocada. Você não está conseguindo gerar desejo, necessidade, não está despertando emoção nenhuma naquele paciente. Então, tipo, vai dar desconto? Vou. Tá, se você comprar uma sessão, é X. Tipo, como eu já vi bastante, né? Tem clínicas que estão fazendo programações anuais para Botox. Sim. Se você comprar um Botox, sei lá, é R$ 1.000. Se você comprar 3, cada um sai a 700. É um bom negócio. Eu vou vender ali para aquela pessoa o ano inteiro. Ela vai estar o ano inteiro indo para a clínica. E cada vez que ela vai à clínica é uma Ela vai chance de adquirir. vender um outro procedimento, né? Agregar valor naquele procedimento que vai potencializar o resultado. E aí você consegue, de fato, trabalhar desconto, mas não simplesmente ceder desconto. Né? Tem que ter muito cuidado com isso. Pois é. São várias Chega, tô verdades. Eita. Muito. Mas, claro, não é fácil, gente. Não é fácil Não. manter um posicionamento, criar essa... Porque, veja, vamos pensar assim. Esses dias eu fui numa médica, fui numa pediatra. Meu filho, ele tinha a pediatra dele, que era atendia por plano de saúde, porém ela saiu do plano de saúde e eu não conseguia achar uma que se enquadrasse. Resolvi ir numa clínica particular. Gente, a consulta, sem mentira nenhuma, foi acho que R$ 500 a consulta. Eu tive coragem de pedir desconto para ela. Tem médicos que cobram R$ 1.000 numa consulta. Quem é que pede desconto ao médico que cobra R$ 1.000? Não pede. Porque ele não arreda o pé, ele sabe do potencial dele, Ele só não vai dá um para ele. centavo. Às vezes, vender barato é o pior negócio que você tem. Dá a chance de... Porque você vai atrair público que não tem capacidade financeira e assim, não é preconceito, gente. Tem profissionais que vão atrair esse público? Tem, tudo bem, não tem problema. Mas se você está incomodado que só aparecem pessoas pedindo desconto, então reveja a sua estratégia de comunicação, de precificação, né? Para poder, se você coloca coisas muito baratas, você vai atrair públicos que têm capacidade financeira baixa. Então, avalie qual é o momento que você está empresarialmente, qual é o seu posicionamento, para ver se você está atraindo o público certo ou não.
Ai, várias dicas, né? A gente teve hoje. Muitas. Que bom, né, receber a Natália aqui no nosso podcast. Eu que fiquei muito feliz de estar aqui hoje. Queria agradecer demais a você, né, por se disponibilizar, né? A gente sabe que à noite você tem filho, que a gente tá gravando aqui à noite, né? Por isso deu boa noite lá no início, né? E você vir tão prontamente compartilhar as estratégias com o nosso público, né? Verdade. E aí vou deixar a palavra para você agradecer e finalizar, deixar as suas últimas palavras no podcast. Gente, eu que agradeço, né? Estar aqui hoje nessa mesa com vocês é a confirmação de que eu estou no caminho certo. Né? E cada vez que eu participo de uma palestra, de um podcast, de um treinamento, eu tenho uma certeza maior de que eu estou fazendo um bem, que eu estou compartilhando conhecimento para pessoas que cresçam como eu estou crescendo. E, assim, Ellen, é gratidão, de verdade. E quem quiser, né, ter uma mentoria, eu tenho vários tipos de produtos, a gente tem mentoria individual, tem mentoria em grupo, tem consultoria empresarial também. Eu estou com uma turma que vai abrir agora, em setembro, final de setembro, para mentoria em grupo de 4 a 6 pessoas no máximo, porque e da área da estética, tá? Coisa boa. Porque junto com a Belvi vai ter a experiência do paciente. E aí, depois da experiência do paciente, eu vou abrir turmas. Fiquei curiosa com a experiência do paciente. É muito bom, eu assisti, é um dia inteiro de imersão, você sai de lá com a cabeça fervendo, minha filha. E aí, essa mentoria, ela vai estar aberta agora em setembro, um grupo de 4 a 6 pessoas, voltado exclusivamente para a área de estética. Então, quem quiser fazer contato, meu Instagram é sounataliafreire, com TH. É só mandar um direct e vamos ver se a gente consegue formar essa turma aqui, né? Vai formar fácil. Com certeza. Com tantas dicas valiosas que você deu hoje, já fiquei aqui, revendo vários conceitos. Ela falando e eu também aqui, né? Só captando. Porque em algum momento você se identifica, eita, esse eu não estou fazendo certo. Eu não estou comunicando bem. Mas... Então, porque assim, eu sei como é complicado a gente dar conta de tudo. E a gente não vai dar nunca, né, gente? Então, é estruturar as coisas, passo a passo e ter paz para seguir o caminho um pouquinho de cada vez. E crescendo, né? E crescendo, que isso é o importante. Amém. Obrigada, meninas. Então, nós amamos, né? Recebê-lo. E para você que quer receber este conteúdo, você vai seguir um passo a passo. E qual seria isso? Porque o conteúdo dela é valioso. Muito. Várias dicas preciosas. Como ela disse, foi um mini curso, foi uma imersão. Isso aqui foi uma imersão. Então, eu quero lembrar para vocês que vocês podem receber o material fazendo o seguinte passo a passo. Primeiro, você tem que printar os nossos podcasts. Isso. Certo, tá assistindo, printa. Printa lá. Depois, você vai postar nas redes sociais, nos stories e marcar o podcast, certo? Certo. Vai falando aí, viu, Ellen? Que a boa da mídia é ela. Envie a postagem ao nosso direct com o seu contato, muito importante. Rede de contatos, minha gente. A Natália falou aqui, é rede de contatos, é tudo. E aguardar para receber o material tão precioso, com essas dicas que foram dadas hoje, que foi um aprendizado, que em algum momento a ideia que ela compartilhou aqui, essa do chocolate, eu adorei. Pode fazer Páscoa, com joia, com qualquer tipo de vinho. Às vezes você diz, quando a gente perguntou lá atrás, são tantas datas para concorrer e foi uma sacada de mestre essa. E como tudo se copia, aprimore para a sua necessidade. Exatamente. Né? Ela ampliou o sapato, na época era o seu nicho de negócios. Era. Né? Hoje, para estética, você vai pensar e vai dizer, olha, vamos ter... Eu vou colocar no material algumas ideias que a gente podem fazer. Pronto. Porque vem outras datas aí, muito em breve vem algumas datas, né? E como a gente falou, datas comemorativas, a gente tem que estar pensando além. Que o cliente é emoção, desejo, você se merecer. A gente dá tanto para o outro e às vezes não tira um momento para você. E às vezes quando você tira ainda quer se sentir culpada. Por isso. Então eu acho que a estética, para mim, o que eu tenho aprendido é a personalização do atendimento. Perfeito. É personalizar o atendimento. E eu sinto que isso não é feito. Tem muito uma cópia geral de atendimento, né? Mas a personalização do cliente como um único e você valorizar aquele momento que ele está ali com você
é isso que esse é o caminho. Perfeito. Cada um identificando o seu cliente. Você falou aí, muito importante, para eu trabalhar, para eu identificar o meu cliente, de repente eu identificar qual a área que eu me dou melhor, se é corporal, se é na parte do rosto, ou todo, ou criar nichos de promoções. Eu aprendi várias hoje aqui, viu? Que eu nunca nem tinha pensado e que as ideias vieram. E que às vezes uma mentoria faz a diferença, viu? Com certeza. Faz a diferença. muita. Eu sou totalmente a favor de mentoria. Pois é, então, esqueci de entregar a nossa lembrança, né? A gente Eita, agradeceu, ele mulher. entregou a nossa lembrança, Sim. mas entregue aí pra gente Pronto, já pra você não finalizar. esquecer de Ó, nós. tá vendo? Isso aqui é experiência, tá, Ah, gente? eita, É, olha, isso é obrigada, experiência. amei. Acho que eu já sei o que é. E quero lembrar vocês que os nossos episódios são quinzenais, que vocês vão lá curtir a nossa rede social, Estética na Real Podcast, e espero vocês no nosso próximo episódio. Até Até lá. mais!